Vamos lá, guerreiro, vamos lá, guerreira. Nós vamos trabalhar nesse bloco, tá? O conceito de administração pública. Olha, pessoal, você vai gastar um bloco só trabalhando o conceito de administração pública? É isso mesmo, tá? Toma cuidado. Por quê? Porque o conceito de administração pública, nós temos que verificar qual é o critério, tá? Que existe, quais são os critérios que existem e qual que a gente adota, tá ok? E aqui tem muito detalhe, tá? Muito detalhe, uma coisinha que parece ser pequena, mas quando você vai analisar ali, ela vai desmembrando e traz muito conhecimento. E nós vamos trabalhar aqui com qualidade, tá? Com a profundidade necessária para você poder acertar a questão da sua prova, independente da banca, independente do concurso que você esteja aí se preparando, tá ok? Então olha só, senhores, a primeira coisa que a gente tem que discutir aqui, tá? No conceito de administração pública, é saber que a administração pública ela pode ser conceituada em um sentido amplo ou em um sentido que restrito, tá ok? Então olha só, vem cá, acompanha comigo. Você concorda comigo que amplo vem do quê? Maior, né? Ah, você tem uma visão muito ampla. É aquela pessoa que ela consegue enxergar muito mais do que aquele que tem uma visão que restrita, né? Então o que que acontece aqui, senhores? Amplo é maior, restrito menor. Então olha só, vamos analisar. Primeiro, em sentido amplo. Senhores, em sentido amplo, a administração pública ela é composta, né? Ela é composta por quem? Por órgãos governamentais, não é isso? Órgãos governamentais aqui eu vou chamar do quê? Do governo. Governo é o quê, senhores? É quem exerce a função de direção. Imagine que a administração pública seja um ônibus, tá? O ônibus ele pode ser enorme, ter ali uma capacidade para 200, 100 pessoas, tá? Não importa. Passageiros. Mas não importa o tamanho do ônibus, eu vou ter apenas um volante. Por quê? Quem sentar naquele volante será o motorista, será quem vai governar, será quem vai mostrar a direção, quem é que vai levar aquele grupo para um determinado caminho, tá? O governo é isso. Quando você elege o prefeito, né, do seu município, quando você elege o governador no seu estado, quando você elege o presidente da República no âmbito da União, esses chefes do Poder Executivo, eles irão exercer o governo, né? Eles vão estabelecer a direção, tá? Para a qual aí os poderes, né? O Estado brasileiro irá se dirigir, tá ok? Beleza? Então, olha só, em sentido amplo, a administração pública ela é composta por quem vai governar, essa é a função, não é isso? E é feita pelos órgãos governamentais, tá? E esses órgãos governamentais aqui, o governo, ele faz o quê? Ele vai mostrar a direção, ele vai fixar as diretrizes, os objetivos, os planos de ação, né? Eles vão exercer o que a gente chama de função política, tá? Direcionamento, função política, tá? É a galera que não coloca muito a mão na massa, né? Mas estabelece ali metas, objetivos, políticas públicas, mostrando o caminho que deve ser seguido. Além, tá? Além dos órgãos governamentais, né, que exercem a função política, a administração pública em sentido amplo também é composta pelos órgãos administrativos. E o que seria isso? São aqueles órgãos que agora eles exercem, tá? O que a gente chama de função administrativa. O que seria isso, professor? Eles vão executar, tá? Os planos e objetivos que foram definidos pelos órgãos governamentais, pelo governo. Senhores, não tem jeito mais fácil de você entender isso do que com essa imagem aqui, tá? Vem cá, para pensar comigo. Você tá lá na sua obra, tá construindo uma casa, chega o engenheiro. O cara chega de camiseta social branca. Por quê? Porque ele não vai, meu amigo, fazer um traço, ele não vai capinar o lote, ele não vai sentar a massa ali, né? Ele vai colocar ali o tijolo na parede, meu amigo. Né? Ele trabalha com o quê? Ele vai falar, olha, tem que fazer isso aqui, né? Ele estabelece metas, ele estabelece o que deve ser feito, ele fica no plano o quê? Teórico, não é isso? Não é isso? Esse engenheiro aqui, ele é o governo, não é isso? É ele que vai estabelecer aqui, tá? As diretrizes, os planos, como deve ser feito. Olha, aqui precisa de ferro desse jeito. O ferro tem que ser de 1,5, não pode ser 0,5, a estrutura não vai aguentar. Ele é o cara do teórico, tá? E aí, esse aqui então são os órgãos governamentais, que exercem função
política, não é isso? Beleza. Por outro lado, se eu tenho alguém que planeja ali a ideia, estabelece as metas, o que deve ser feito, alguém tem que colocar a mão na massa. Não dá para ficar só no plano teórico, né? Sua casa não vai ficar na imaginação. Você precisa colocar, né, o tijolo no lugar, rebocar a parede. E quem vai colocar a mão na massa na obra? É o pedreiro. O pedreiro é quem exerce o que a gente chama de função administrativa. São os órgãos administrativos. Ele nada mais vai fazer do que executar, tá, os planos objetivos que foram estabelecidos pelo engenheiro, pelos órgãos governamentais. Você viu como é fácil? Esse aqui é o sentido, né, a visão ampla de administração pública. Por quê? Porque engloba tanto essa galera aqui do teórico, né, os governantes, como também a galera ali que põe a mão na massa, tá? Os órgãos administrativos. Beleza? Fácil até aqui? Tranquilo? Ótimo. Só que aí, olha que interessante, senhores. Olha que interessante. A professora Maria Zanella de Pietro, tá? Ela, ao observar isso, ela apontou o seguinte, ela falou, olha, legal, interessante, eu entendi. Só que se você parar para analisar, você consegue dividir o que eu acabei de te explicar em dois aspectos diferentes, tá? Eu estarei preocupado em quem está ali, perdão, quem? Aí quando eu falo quem, eu quero saber o quê? A pessoa, né? Quem é que está compondo a administração pública, tá? E no outro aspecto, eu quero saber agora não é quem, eu quero saber o que faz, tá? Ou seja, a atividade realizada, tá ok? Para pra pensar comigo. Olha aqui, vou te provar isso aqui, ó. Olha só. Sob o aspecto subjetivo, subjetivo vem de quê? Subjetivo vem de sujeito. Quando eu falo sujeito, eu quero saber quem, tá? Sob o aspecto subjetivo, aí aqui eu estou preocupado com o quê? Eu estou preocupado em quem compõe a administração pública. Não é eu estou preocupado com o que faz a administração pública. Então, sob o aspecto subjetivo, a professora Maria Silva Zanella de Pietro, ela fala o quê? A administração pública é composta por órgãos públicos governamentais e também, no sentido amplo, por órgãos públicos administrativos. Esse é o aspecto subjetivo. Eu estou preocupado com quem, tá? Quem compõe a administração pública, tanto órgãos governamentais, aqueles que estabelecem, né, a direção, como também por órgãos públicos, aqueles que executam. Só que aí, se eu tenho um aspecto subjetivo, eu também tenho o aspecto o quê? O segundo, objetivo. O que seria o aspecto objetivo? Agora eu não quero mais saber quem compõe a administração pública. Agora eu quero saber o que é feito. Objetivo, senhores, tem a ver com o quê? Com ação, não é isso? Com atividade. Para pensar comigo. Se você tem um objetivo na vida, se você está assistindo essa aula, eu tenho certeza que você está assistindo com algum objetivo. Você quer ser aprovado em um concurso público, não é isso? Você quer buscar conhecimento e etc. Sobre o aspecto objetivo, eu não quero saber quem, eu quero saber o quê? O conteúdo, atividade. Se você tem um objetivo, você vai ter que agir. Meu amigo, não adianta você falar, eu quero ser juiz e ficar deitado dormindo. Você vai ter que agir. Então, quando eu falo do aspecto objetivo, não é subjetivo. Subjetivo é sujeito. Objetivo, eu quero saber o quê? A atividade, tá? A função, tá ok? O que é feito. Beleza? Sobre o aspecto objetivo, a administração pública ela é composta por duas funções. Primeiro, função política, isso no sentido amplo, tá? O que é a função política? Função de estabelecer direção, comando, direcionamento, o que tem que ser feito, tá ok? E, por outro lado, eu tenho também a função administrativa. Que função é essa? Função administrativa é a função de executar. Eu vou executar as políticas públicas que foram definidas por quem tem competência para estabelecer a função política. Entenderam? Então, senhores, para facilitar aqui, para você entender, olha só, vem cá. Administração pública. Eu quero saber o seguinte, e aí, o que é administração pública? Qual é o conceito de administração pública? Aí eu te expliquei o seguinte, primeiro eu tenho que analisar o seguinte, a administração pública ela pode ser analisada num aspecto amplo, ou ela pode ser analisada em um aspecto, né,
estrito, né? Restrito. Também vem com o nome estrito, tá? Aqui é uma visão maior, aqui é uma visão menor. Eu não falei do estrito ainda, tá? Mas olha só, vamos falar do amplo. No amplo você já entendeu. Administração pública em sentido amplo, ela é o quê? Ela corresponde aos órgãos governamentais que fazem o quê? Que estabelecem, que exercem a função política. E o que é a função política? Estabelecer o direcionamento, as políticas públicas, né? Só que, além de quem estabelece o plano teórico, a estratégia, eu preciso daqueles que executem, senão vai ficar no plano imaginário. Então, quem compõe a administração pública em sentido amplo? Tanto quem estabelece, teoricamente aqui, os planos, né? Como também quem põe a mão na massa, os órgãos administrativos que acabam por exercer a função administrativa, que é exatamente executar o que foi planejado aqui em cima. Beleza, até que eu expliquei isso. Aí o que eu falei? A professora de Pietro, ela fala o seguinte, olha que interessante. Tudo bem, entendi o conceito amplo de administração pública, composta por órgãos governamentais que exercem função política e órgãos administrativos que exercem função administrativa. Só que eu consigo dividir isso aqui, ó. Ela fala. Porque se eu for falar de órgãos governamentais e órgãos administrativos, eu estou mais preocupado, eu estou definindo o quê? Quem compõe a administração pública. Isso aqui, como eu estou preocupado em quem compõe, eu estou tendo um enfoque aqui, eu estou tendo enfoque aqui o quê? Subjetivo. Eu estou analisando o quê? O sujeito. Quem? Agora, se eu estiver mais preocupado com a função que é realizada, ou é uma função política, direcionamento, estabelecimento de metas, planos estratégicos, ou a função de executar, se eu estiver mais preocupado, ao invés de quem, eu estiver preocupado com o que é feito, ou seja, a função, a atividade que é realizada, tá? Aí aqui eu não estou mais analisando, né, sob o prisma ou subjetivo, eu estou analisando sob o prisma objetivo, tá? Beleza? Tranquilo até aqui? Beleza. Agora olha só. E, professor, o que seria então administração pública em sentido estrito? Como é que funcionaria? Se sentido amplo é maior, sentido estrito é menor. Aí eu lhe pergunto, olha o macete que eu vou te passar. Em sentido estrito, tem que ser menor do que o amplo, concorda comigo? Se eu tenho dois grupos aqui, eu só vou poder escolher um. Concorda comigo? Aí eu lhe pergunto, vem cá, se você está com fome, você está na sala de aula, você está lá no curso, lá com a gente, lá no Shopping Sul, e aí você está morrendo de fome. Você fala, cara, tô morrendo de fome, mas falta 5 minutos para começar a aula. É melhor você ser amigo, tá? Do dono do McDonald's, tá ok? Ou é melhor você ser amigo do chapeiro? Menino que trabalha lá no McDonald's que fica no Shopping Sul. Meu amigo, nessa hora é melhor você ser amigo do chapeiro. Porque é ele que vai quebrar teu galho, vai fazer teu lanche rapidinho, vai furar a fila ali, vai te dar o lanche ali na frente do cara que já comprou antes de você. Tá? O que isso tem a ver, professor, com isso aqui? Olha que interessante. Se a administração pública, em sentido estrito, tem que ser menor que o amplo, eu só posso escolher um. Então, quem eu vou definir como administração pública? Quem fica no plano teórico, né? O dono do McDonald's ou quem põe a mão na massa? Tá? Então, senhores, eu garanto para vocês, se eu tiver que escolher um, eu vou escolher o quê? Quem executa, quem põe a mão na massa. Porque ao colocar a mão na massa é que eu vejo efetivamente, né? A coisa acontecer. É igual, senhores, eu costumo brincar com os meus alunos, é igual aquele cara que fica só no sonho. Né? Eu vou passar no concurso, vou ser aprovado, vou ser policial, vou ser juiz, vou ser promotor, beleza. E aí, o que você está fazendo para isso? Ah, não, eu ainda estou aqui planejando. Não, filhão, você está só no teórico. Se você não agir, filho, vai ficar só no sonho, tá? Bom, os anos vão se passar e você vai ficar do mesmo jeito que você está, ou pior, tá ok? Então, senhores, o que faz a coisa acontecer é quem tem atitude, quem age, quem põe a mão na massa. Então, para a administração pública em sentido estrito, já que eu tenho que escolher só um, a administração pública é quem põe a mão na massa, tá? É o quê? Ela é composta por órgãos administrativos que exercem a função administrativa. Eu deixo de fora da administração pública o conceito estrito, os órgãos governamentais que exercem as funções políticas. Por quê? Olha o que eles alegam. Por que eu deixo de fora?
Porque eu já tenho um ramo do direito que cuida disso. Eu tenho um ramo do direito que vai falar bastante desses órgãos governamentais, vai falar bastante dessa galerinha aqui, ó, que fica só no teórico, estabelecendo diretrizes, metas, planos estratégicos. Direito constitucional. O direito constitucional, ele vai se preocupar com quem governa, tá? Com prefeitura, né? Com governadoria, com presidência da República, tá? Com os poderes. Então, o direito constitucional, ele se preocupa com quem fica no plano teórico, e o direito administrativo, para o conceito estrito, é composto por quem faz a coisa acontecer, tá? Órgãos administrativos que nada mais fazem que a função administrativa, que é colocar em prática, executar o plano, a teoria que foi definida aí pelos órgãos governamentais. Beleza? Tranquilo até aqui? Fácil? E aí, senhores, olha só. E aí, você vai aplicar agora aquela mesma divisão que a Zanella de Pietro faz lá no conceito amplo. Olha só, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Você vai dividir ela em subjetivo e objetivo. Mas calma. Calma que já vou falar disso aqui. Você não vai decorar, tá? Deixa eu só te mostrar que, olha só. Falei aqui que, por outro lado, em sentido estrito, né? Em sentido estrito, aí a administração pública, como eu só posso escolher um, ela é composta por quem? Por quem exerce a função administrativa. Órgãos e pessoas, né, jurídicas que compõem aí os órgãos administrativos. Eu deixo de fora os órgãos, né, governamentais que exercem a função política. Já falei disso, tá? Agora, atenção. Professor, tá, mas e aí? Qual que a gente adota? Para o direito administrativo, tá? Nós vamos levar em consideração o sentido estrito, tá? Deixa órgãos governamentais, deixa a função política lá para, tá, o direito constitucional, tá ok? Aqui o que interessa pra gente é a questão mesmo dos órgãos administrativos, aqueles que executam, tá? Põe a mão na massa. E aí eu vou dividir em dois grupos. Só que aí é o seguinte, é o mesmo raciocínio, tá? A administração pública, em sentido estrito, ela pode ser no aspecto subjetivo, que aí eu estou preocupado com subjetivo. Sujeito, eu estou preocupado com o quê? Com quem? Quem? Tá? Quem compõe a administração pública? Só que cuidado, ele tem sinônimos e quando cai em prova o aluno fica tentando decorar e ele erra. Crie, entenda a lógica que você não precisa decorar. Subjetivo eu já te ensinei, vem de sujeito. Formal. Formal vem do quê, professor? Por que formal? Que é sinônimo, tá? Eles são sinônimos. Formal, eu tô querendo saber o seguinte, quem é que forma? Quem é que compõe, tá? Olha, a polícia militar, ela é formada por policiais. A polícia militar, ela é composta por policiais. A polícia militar, ela tem dentro de sua estrutura policiais. Então, formal vem de quê? De quem forma, quem faz parte, quem integra, entenderam? Ou também chamado de orgânico. Senhores, orgânico vai te lembrar o quê? Órgão. Você, de forma bem triste, tomara que sua mãe não escute o que eu vou falar agora, senão ela vai ficar chateada, né? Você nada mais é do que um conjunto de órgãos em funcionamento, filho. Se alguns desses órgãos pararem, você foi embora, acabou. Você é uma máquina composta por órgãos, por pedaços, né? Então, por que orgânico? Orgânico, ele quer saber o quê? Os elementos. Quais elementos, ou seja, quem forma, quais elementos compõem a administração pública? Então, se vir na sua prova, me dê o conceito subjetivo, me dê o conceito formal, me dê o conceito orgânico de administração pública. Aí você vai colocar os órgãos, não é isso? E entidades que exercem a função administrativa, não é isso? Aqueles que são compostos ali por órgãos administrativos, traduzindo, administração pública direta e indireta, tá ok? Calma, vamos lá, vamos desenhar isso aqui para ficar mais fácil. Olha só, deixa eu já te lembrar, tá? Do objetivo, que aí eu faço num quadro só para ficar mais fácil. Por outro lado, mesma coisa, eu tenho o sentido objetivo, que eu já tinha te explicado. Objetivo, ele não está preocupado agora com quem? Ele está preocupado com o quê? Com a atividade, não é isso? Com a atividade, não é isso? Só que aí ele tem sinônimos e você tem que tomar cuidado. Material é a mesma coisa. Como é que eu vou lembrar disso na prova? Não decore. Material vem do quê? De conteúdo, matéria,
tá? Ah, eu vou estudar tal matéria, eu vou estudar determinado conteúdo, entenderam? Material vem de quê? Conteúdo, tá? E conteúdo, meu amigo, não é quem você é o que você exerce. Às vezes a pessoa fala assim, qual conteúdo você tem? Você sai com uma menina lá bonita pra caramba, a menina só falou besteira, cara. Aí tu fala, nossa, cara, não dá pra ficar conversando contigo, porque é difícil, cara. Sim, você... Qual o conteúdo que você tem? Aí ela fala assim, eu sou filha do meu pai é juiz. Fala, não, filha, eu não perguntei quem você é. Eu perguntei o que você tem dentro de você, qual o conteúdo, tá? Você estudou o quê? Você consegue conversar sobre o quê? Entendeu? O que você tem de legal dentro de você? Então, material é conteúdo, tá ok? Beleza? É atividade, tá? A gente também é chamado de funcional. Funcional vem de quê, senhores? Função, atividade que você exerce. Funcional, a função que você exerce, o que você faz, tá ok? Calma. Calma que eu sei que parece que ficou confuso, mas olha só, eu vou facilitar a tua vida agora. Presta atenção. Olha aqui. A administração pública, ela vai ser dividida, né? Eu tenho sentido amplo e eu tenho sentido estrito. Ou restrito. Tá. No sentido amplo, que é maior, né? Eu vou considerar a administração pública composta por órgãos governamentais, né? Que estabelecem, né? Aqueles que só mandam, né? Governam, não executam nada. Órgãos governamentais que exercem função política, que é o plano teórico, estabelecer diretrizes, metas, objetivos. E também por órgãos administrativos. Esses sim, são aqueles que exercem qual função? Função administrativa, não é isso? Ou seja, executam o que foi planejado pelos órgãos governamentais. Ótimo, beleza. Vamos até aqui. Aí o estrito, se o amplo é maior, o estrito tem que ser menor. Então eu vou ter que escolher um. Qual que eu escolho? Quem fica na teoria ou quem fica na prática? Meu amigo, não adianta. Sempre vence quem vai para a prática, filho. Quem vai para a prática vence. Quem fica só na teoria não sai da teoria. Então, se eu tenho que escolher só um, eu vou dizer que a administração pública, em sentido estrito, ela é composta por órgãos administrativos que exercem função administrativa. Professor, e os governamentais aqui? Para o conceito estrito, deixe os órgãos governamentais lá no direito constitucional. Lá eles vão trabalhar bastante, né? Os órgãos governamentais e etc. Até porque isso aqui tem muito a ver com a estrutura do Estado. Eu vou me preocupar mais com quem presta o serviço público, com quem ali exerce determinadas atividades, etc. Até aqui tranquilo? Beleza. O problema é que eu tenho, tá, uma subclassificação aqui dentro. Eu posso estar falando de quem compõe, tanto sentido amplo como restrito. Quem compõe, como eu posso estar falando do que é realizado, da atividade. Se, olha aqui, vem cá, se para definir a administração pública eu levar em consideração quem compõe, não é isso? Eu estou diante do conceito que? Subjetivo. Sujeito, quem compõe. Quais sujeitos? Não é isso que compõe? Também chamo de formal. Formal por quê? Quem é que forma a administração pública? Ela é integrada por quem? Não é isso? Também pode aparecer na sua prova com o nome orgânico. Orgânico vem de quê? Elementos, não é isso? Ela é formada por quem como elemento? Quais são os elementos que formam a administração pública? Não é isso? Então aqui eu estou preocupado com quem. Agora, e se eu deixar de lado e falar o seguinte, a administração pública, para conceituar a administração pública, eu não vou levar em consideração quem exerce. Eu estou preocupado com a atividade que é exercida. Não interessa quem está exercendo. Se eu for utilizar esse critério, esse foco, certo? A atividade realizada, o conteúdo, é isso? Aí eu já não estou mais falando do subjetivo formal orgânico, aí eu estou falando do objetivo. Não é isso? Objetivo por quê? Porque se eu estou falando de atividade, é porque você tem um objetivo. Tudo que você for fazer na sua vida é em prol de alguma coisa. Você acorda às 5 horas da manhã, que é uma atividade, é uma ação, para quê? Com um objetivo, ganhar um salário no final do mês. Você está estudando, assistindo essa aula aqui, que às vezes no final de semana. Por quê? Você quer mudar de vida, quer passar no concurso público. Não é isso? Então, objetivo também é chamado do quê? Pode ser chamado também de material. Material vem do quê, senhores? Matéria. Matéria é conteúdo. Não é isso? Não é isso?
Qual atividade você exerce? Não importa quem você seja, eu quero saber o que você faz. Qual o seu conteúdo? Qual o conteúdo que você executa? E também pode ser chamado de funcional, tá? Funcional vem de função. Função, meu amigo, eu quero saber o quê? Atividade, eu não quero saber quem, certo? Simples. Aí, olha só que interessante. E essa subclassificação eu faço aqui embaixo também. Subjetivo, formal ou orgânico, de um lado, e objetivo, material e funcional de outro. Agora calma que vai clarear. Tá, professor, mas beleza, mas e aí? Até agora, tá. Quem é a administração pública então? Você falou um bocado de coisa. Calma. A doutrina brasileira ela adota o seguinte: vamos focar na administração pública em sentido estrito. É isso que a gente adota no nosso ordenamento, tá? Deixa esse negócio de órgãos governamentais, mas para o direito constitucional, direito administrativo, vamos focar mais no quê? Em quem executa, tá? E nós vamos adotar, nós temos esses dois critérios. Qual que a gente adota no Brasil? É isso onde eu queria chegar. Qual que a gente adota no Brasil para poder definir o que é administração pública? Eu vou me preocupar com a atividade ou com quem compõe? Eu vou me preocupar com quem compõe, tá? No Brasil, para conceituar administração pública, eu utilizo o critério subjetivo, também chamado de formal, também chamado de orgânico. Então, compõe a administração pública quem a lei definir que compõe a administração pública. Não interessa a atividade que está exercendo. Tá ok? Olha só que interessante. Então, senhores, quem compõe a administração pública? Eu tenho a administração direta, eu tenho a administração pública direta e a administração pública indireta. A direta é composta por entidades políticas, União, Estados, DF e municípios, né? Enquanto que a administração direta é composta por autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. Isso aqui é administração pública em sentido subjetivo. Ah, mas é atividade. Não. Isso aqui é administração pública. Acabou. Eu estou preocupado com o foco do quê? De quem compõe. E quem compõe só isso aqui. Quer que eu te prove como é que a gente não adota o critério objetivo, que está mais preocupado com a atividade, para definir o que é administração pública? Se eu adotasse o critério objetivo, tá? Material, funcional, ou seja, se eu quisesse, para definir a administração pública, se eu quisesse levar em consideração mais a atividade do que quem está realizando, eu vou falar disso a partir do próximo bloco, tá? As ONGs, que o pessoal chama de ONG, né? As entidades paraestatais, entidades privadas que desenvolvem atividades sem fins lucrativos, desenvolvem atividades sociais típicas do Estado que não sejam exclusivas, né? Por exemplo, eu tenho um projeto, eu tenho uma organização social, por exemplo, que atua na área do ensino, sem fins lucrativos. Meu amigo, eu estou realizando uma atividade, exercendo uma atividade que é típica do Estado. A gente vai aprofundar isso no próximo bloco, fica tranquilo. Sim, educação, o Estado tem que fornecer. Eu estou prestando um serviço de utilidade pública ali para a sociedade ao fornecer um curso gratuito de capacitação, por exemplo? Sim, sim. Essa entidade paraestatal, vamos colocar aí essa ONG, né? Essa entidade paraestatal, ela seria administração pública, porque eu estaria preocupado mais com que ela exerce atividade do que quem ela é. Não é isso? Se eu for levar em consideração a atividade, ela é Estado, então, aí. Porque ela presta serviço público, não é isso? E aí? Por que uma entidade paraestatal, você vai aprender comigo no próximo bloco, ela não compõe a administração pública? Porque ela não integra União, Estado, DF, município, não integra autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. E a administração pública, para o conceito, tá? Subjetivo, somente a administração direta e indireta e essas entidades aqui. Acabou, tá ok? Não interessa a função que exerça. Eu sei que a entidade paraestatal realiza uma atividade muito top, típica do Estado, ajuda a comunidade, mas ela não está aqui dentro dessa estrutura. Então, meu amigo, não é administração pública, quem define isso é a lei. Tranquilo, senhores? Tranquilo? Fácil? Fácil? Aí, olha só, presta bem atenção no que eu vou te falar, tá?
E isso aqui é muito interessante. Você já entendeu, tá? E vai cair na sua prova, já nós vamos fazer algumas questões, eu vou te mostrar como cai, tá? É bem fácil. Só toma cuidado com o seguinte, eu vou falar agora rapidinho das funções, tá? Você sabe que eu não levo em consideração a atividade, a função para definir a administração pública. Não levo em consideração isso. Mas existem as funções? Existem as funções administrativas. Isso não tem o que discutir. A administração pública, que é direta e indireta, ela tem que fazer alguma coisa. Quais são as funções da administração pública? Traduzindo, para que serve essa tal de administração pública que eu tenho que ficar pagando tributo toda hora, né? Mandando meu dinheirinho para eles e eles estão ali para fazer o quê? Para fazer o quê? Já sei, prestar serviço público também. Só que cuidado, prestar serviço público é uma, tá? Das funções administrativas. Eu tenho outras. A administração pública ela não serve somente para prestar serviço público. Eu sei que na prática, 90% da atuação da administração pública está aqui, prestar serviço público, tá? E professor, vem cá. Então vem cá, vamos trabalhar isso aqui, ó. Vem cá. A função administrativa, ela corresponde ao quê? Serviço público, uma, só que também é função da administração pública a atividade de fomento, você vai aprender comigo o que é já já. Exercer o poder de polícia, que a gente chama de polícia administrativa, você vai aprender já já o que é. E também intervenção administrativa. Essas 4 aqui são as funções administrativas. A administração pública serve, ela existe para isso. Ela tem essas funções. Ou prestar serviço público, fomento, polícia administrativa, né? Poder de polícia, ou intervenção administrativa. Eu vou falar agora rapidamente, te explicar cada um desses e vou trazer exemplos que vai clarear a tua mente. Olha que legal. Serviço público é o mais simples, senhores. O que é um serviço público? É uma comodidade, não é isso? Ó? Trata-se das atividades e comodidades que a administração pública exerce, direto ou indiretamente, não importa, para satisfazer as necessidades da coletividade. Quando eu falo que eu estou prestando um serviço público para você, eu estou realizando uma atividade que de algum modo traz uma comodidade, um benefício para você, satisfazendo uma necessidade sua. Poxa, eu preciso tirar um documento, como é que eu vou fazer? Vai em tal órgão, vá lá e peça para, né, tirar a segunda via do seu RG, por exemplo. Oi, aquele órgão vai estar exercendo uma atividade que está gerando a comodidade para você, porque você precisa ter o documento para se identificar, né, e vai estar satisfazendo essa sua necessidade. Isso é um serviço público. E eu tenho inúmeros, não é isso? Serviço público na área da saúde, serviço público na área da educação e etc. Só isso, tranquilo. O que é fomento? Fomento é a atividade de fomentar. Significa o quê? Incentivo, incentivar. Agora, cuidado. A administração pública ela tem a função de incentivar a iniciativa privada, cuidado, de interesse ou utilidade pública. Vamos entender isso aqui sem decorar? Senhores, existem algumas atividades que a iniciativa privada, né? Empreendedores mesmo, com fins lucrativos, tá? Pode ter fins lucrativos, não tem problema. Esses empreendedores, essa iniciativa privada, ela exerce que ela é fundamental, ela é de interesse, ela é de utilidade para toda a sociedade, de utilidade pública. Vamos lá, vem cá. Vamos imaginar aqui o agronegócio. Vamos lá. Fazendeiro, tá lá plantando, né? Soja, fazendo lá a plantação dele lá, ele tem a plantação dele de mandioca, né? Plantação de tomate, etc. Deixa eu te falar, o agro. O agro, ele é desenvolvido pela iniciativa privada, os fazendeiros, ganhando dinheiro, etc. Tudo bem. Só que você concorda comigo que a atividade do agro é uma atividade de interesse ou utilidade pública? Sim ou não? O que você come, filho? Você come vem da terra, tá? Não, se eu como só comida industrializada, vai morrer, tá? Você vai comer, o que você come, tá? O que está na sua mesa, o que é necessário para a sua subsistência, que é alimentação, alimento, ele vem do quê? Do agro. Então você concorda que, mesmo que o fazendeiro, iniciativa privada, milionário, né? Ele busque lucro, a atividade que ele exerce, ela é de interesse e de utilidade pública? Se é de interesse ou utilidade pública, eu, administração pública, eu tenho que incentivar esse cara, fomentar, tá? E fomentar não é só aquele teu amigo que fala assim, vai lá, tô contigo, tô aqui, ó, torcendo por você. Não, filho. A administração pública ela tem que gerar facilidades,
tá? Colocar ali a mão na massa para ajudar mesmo. Por quê? Porque se o agro quebrar, por exemplo, é só um exemplo, tá? Se o agro quebrar, vai faltar comida na nossa mesa. Então o que a administração pública faz, o poder público faz muitas vezes? Não sei se você sabe, algumas, obedecido a alguns critérios, lógico, né? Quem trabalha na questão ali do agro, plantação e etc., eles têm muitas vezes o quê? Incentivo fiscal, eles têm desconto fiscal, eles têm incentivo financeiro, tá? Programas do governo foram criados para ajudar financeiramente, tá? Os agricultores, né, o agro, os fazendeiros, aqueles que mexem com plantação, criação de gado e etc. Por quê? Vamos lá. E como é que isso funciona? Você sabia que, preenchidos os requisitos, o homem do campo, vamos falar assim, ele chega a ter 40% de desconto em caminhonetes? Isso é um absurdo. Fazendeiro já é rico, ainda ganha 40% de desconto, eu tenho que pagar 100% da minha caminhonete. Filha, só no Brasil que caminhonete, né, é sinônimo de riqueza, que o pessoal fala, eu tenho uma caminhonete, o cara nunca pisou na roça. Caminhonete é carro para trabalho, filho. Caminhonete tem carroceria, para quê? Para carregar coisa, tá? O que acontece? Você concorda comigo que os equipamentos utilizados ali no agro são equipamentos muito caros? Às vezes eu tenho uma fazendinha, um pedacinho de terra enorme, não é nem fazendinha, é enorme. Só que eu só consigo produzir nesse pedaço. Por quê? Meu amigo, eu trabalho na enxada. Você sabe quanto é que custa um equipamento, um trator? Quanto é que custa aí um maquinário para eu poder utilizar, explorar toda essa terra que eu tenho? Custa milhões. Eu não dou conta disso. O que a administração pública faz? O que o poder público faz? Chama esse cara e fala assim, olha, nós criamos um programa aqui que a gente compra, a gente financia para você. Você vai comprar o trator lá de 1 milhão que você não tem condição de comprar, você vai conseguir produzir nessa terra inteira, tá? E aí você vai pagar isso aqui em 20 anos, um exemplo, em 20 anos, tá? Eu vou te dar um desconto lá na caminhonete zero de 40%, vou abrir mão de um bocado de tributo aí para você poder ter esse desconto. Professor, mas por que está fazendo isso? Porque a administração pública está exercendo sua função de fomento, incentivando a iniciativa privada que atua em uma área que é de interesse, que é de utilidade pública. Quanto mais esse cara produzir, tá? Menos risco de faltar comida na minha mesa eu tenho. Vocês entenderam agora? O que é atividade de fomento? Beleza? Então a administração pública não é só serviço público. Muitas vezes ela está ali atuando, incentivando mesmo, tá? A iniciativa privada, desde que seja de interesse ou utilidade pública. Próxima atividade que a gente vai trabalhar muito, tá? Quando for falar poderes administrativos, tá? É o que a gente chama de polícia administrativa, também chamada de poder de polícia. Vamos entender isso aqui. Senhores, não quero que você coloque assim, poder de polícia é negócio de polícia, poder colocar o cara na parede. Não, tem nada a ver. Poder de polícia é o seguinte, é a capacidade que a administração pública tem de impor, não é pedir, ela impõe, ela restringe, ela limita, ela condiciona, estabelece requisitos para você conseguir exercer determinadas atividades e direitos particulares em benefício da coletividade. Não entendi, professor. Vem cá. Você tem direito de comprar um aparelho de som? Você trabalhou, né? Tem teu dinheirinho ali, acorda de madrugada, vai trabalhar, foi lá e com muito suor, com muito esforço, foi lá e comprou o teu som. Um aparelhozinho, aquela caixinha da JBL grande, brega pra caramba lá, que fica as luzinhas. Você foi lá e comprou. Beleza. É o direito seu. Só que isso te dá o direito de 3 horas da manhã, ligar essa caixa no volume alto, tá? Em um domingo, onde a maioria das pessoas vão trabalhar na segunda-feira, né? Horas depois. Porque você tá de folga na segunda? Não, filho. Você pode comprar o som? Pode. Você pode usar, pode escutar a música lá no seu aparelho de som? Pode. Desde que você não venha a perturbar o sossego dos seus vizinhos, que é a coletividade. A sua avó, ela dominava essa matéria aqui, quando ela falava o seguinte, o seu direito termina quando começa o do próximo. Isso é o poder de polícia. A administração pública, ela limita o exercício de uma atividade, de um direito seu, por quê? Em prol, em benefício da coletividade. Porque às vezes ao exercer um direito ou a liberdade sua, você exagera, você é folgado, exagera, né? E acaba começando já a prejudicar, incomodar
o restante da população. Viver em sociedade é isso, senhores. Viver em sociedade é isso, tá? Nós podemos exercer direitos, mas não é bagunçado, tá ok? Pode escutar música? Posso, mas sem incomodar o vizinho, tá? Eu posso dançar? Posso, mas eu não posso dançar em qualquer local. Né? Eu posso entrar no meio de um culto religioso e começar a dançar um tango, né? Estou desrespeitando aquelas pessoas. O meu limite termina onde começa o dos outros. E isso é feito como? A administração pública limita, condiciona o exercício dessas atividades e seus direitos em benefício do quê? Do interesse da coletividade, tá ok? Beleza? Tranquilo? Beleza. E aí, por fim, eu tenho o quê? A última função, né, administrativa, a última função, o último motivo pelo qual eu tenho, né, aí a existência dessa tal de administração pública. Intervenção administrativa. Cara, isso aqui é fantástico. Como assim, professor? Intervenção é o quê? É você se meter. O cara interveio aqui na situação, vou intervir na briga do casal, você está se metendo. Intervenção administrativa ocorre quando a administração pública ela vai se meter, tá? Ela vai se meter, tá? Em uma área que a priori, não é dela. A priori, ela é o quê? É uma área que é exercida pela atividade privada, não é isso? Pelos empresários, pelos comerciantes, né? Pela população que não compõe a administração pública. Só que em alguns momentos é função dela se meter, tá? E eu vou te provar. Olha que top, olha que top. Imagina o seguinte. Eu tô numa cidade em que tem 3 postos de gasolina. Cidade pequena. Cidade de 120 mil habitantes. Existem 3 postos de gasolina. Eu sou dono de um. Fernando, dono de um posto. Laura, dona do segundo posto. E Rafael, dono do terceiro posto. Aqui, concorrência. O Rafael, ele coloca a gasolina lá 5,90. A Laura, ela é terrível. Ela coloca, se ele colocar 5,90, ela baixa para 5,80. Certo? E aí fica essa briguinha. O Rafael vai lá e joga para 5,80. A Laura fala assim: eu vou pagar do bolso, eu vou tomar prejuízo, mas eu vou quebrar esse cara. Vou botar 5. Eu chego pros dois e falo assim: vem cá, para com essa bobeira, vocês são besta. Deixa eu te falar, filho, quem anda de carro, vai andar de carro. Ele não quer andar a pé. Ele pode até reclamar se a gasolina subir, mas ele enche o tanque. De uma hora ele para de chorar, até a gente aumentar de novo. Vocês ficam com essa briguinha aqui de preço e vocês só estão diminuindo o nosso lucro. Vamos fazer o seguinte, eu vou botar a gasolina a 8, você, Laura, bota 8 e você, Rafael, coloca 8. Fala, ué, tá doido? Se nós 3 colocarmos a 8, o cara não tem opção. Ele vai comprar. Ele vai reclamar, mas ele vai comprar. Aí o que vai acontecer? Todo mundo lucra, por quê? Quem mora, já quando ele for começar a fazer a pesquisa nos postos e notar que todo mundo cobra o mesmo preço, quem mora perto do posto do Rafael vai abastecer lá. Quem mora perto da Laura vai abastecer lá. E quem mora perto do meu vai abastecer comigo. Todo mundo ganha. Pronto, acabou o problema. Sabe por que isso aqui não acontece? Não, pelo menos não pode acontecer? Que é o chamado cartel, tá? Porque existe uma modalidade de intervenção administrativa, que é quando a administração pública ela vai intervir, tá, na economia, no mercado, tá, que não é a função típica dela fazer, para regular, criar regras e fiscalizar atividades econômicas de natureza privada. Porque se eu deixar o mercado, às vezes, fazer o que quiser, nós iríamos estar o quê? Ferrados, a verdade é essa. Então, se eu tentar fazer isso aqui, tá? Eu tenho regulamentação proibindo isso e eu tenho fiscalização. Se a administração pública constatar isso aqui aconteceu no DF há um tempo atrás. Constataram isso aqui, cartel, posto de gasolina. A multa é milionária. Então a administração pública está se metendo no mercado, na iniciativa privada, para proteger a coletividade. Isso é uma função da administração pública. Isso aqui é uma das modalidades de intervenção. Você quer ver outra? Que interessante. Quando a administração pública, agora ao invés de intervir no mercado privado aqui, né, no empreendedorismo, para regular e fiscalizar, agora vai ser pior. Ela se mete no mercado, no domínio econômico, que deve ser executado pela iniciativa privada, ela se mete se colocando como empreendedora. A administração pública agora ela quer lucrar, tá? Ela está montando uma empresa pública, tá? Ela está montando ali uma sociedade de economia mista, ela quer agora ganhar dinheiro. Professor, e aí? Isso aqui
Não é errado? Não, senhores, não é errado não, tá? Eu até explico isso na sala de aula, expliquei isso para os meus alunos no presencial. Olha esse raciocínio, tá? Para de ficar escutando a galerinha aí que não sabe nada e fica falando besteira. O Estado não tem que intervir na atividade econômica, o mercado tem que andar por si só. Não, não é bem assim não, tá? Deixa eu te explicar um exemplo. Olha que interessante isso. O Estado, o dinheiro que abastece o Estado, grande parte vem de onde? Do meu e do seu bolso. Você concorda comigo? Nós pagamos tributos e esse dinheiro vai para o Estado para que ele, em contraprestação, preste serviço público, tenha dinheiro para poder fomentar determinadas atividades, tenha dinheiro para pagar, né, a remuneração de agentes públicos que vão exercer o poder de polícia. Então o Estado, senhores, para ele conseguir realizar essas atividades, ele precisa ter dinheiro. Tudo gira em torno de dinheiro, concorda comigo? Aí o que acontece? Só que grande parte desse dinheiro vem do tributo. E o tributo sai do seu bolso. A pessoa não paga tributo, não. Paga. Sabe o chinelo que você tá no seu pé? O chinelo que você calçou? Você paga o tributo nele, cara. Sabe a gasolina que você coloca no seu carro? Tem tributo. O chiclete que você consome tem tributo. Tudo é tributado, tá? Não é só negócio de imposto de renda, não. Tudo é tributado. Entendeu? Você paga tributo todo momento. E aí o Estado ele vai enchendo o cofrinho dele de dinheiro para poder gastar com isso aqui. Agora olha só. Vem cá. Imagina o seguinte. Vamos imaginar que eu estou num município e o município ele cresceu de forma desordenada e a saúde não está dando conta. Eu tinha um hospital muito pequenininho, a população dobrou de tamanho nos últimos 5 anos e, cara, não dá. Eu preciso construir, ampliar pelo menos, né, o hospital. Vou te dar duas opções. O Estado vira para você e fala assim, ó, vamos criar um número aqui para ficar mais fácil. Vamos imaginar que você paga R$ 15 de tributo por mês. O Estado vira para você e fala assim, cara, você viu aí a situação, né? Tá crítica, não tá? Pois é, seu filho ficar doente, lascou, cara. Então eu preciso resolver esse problema. Ao invés de você me pagar R$ 15 por mês, você vai começar a me pagar R$ 120 por mês. Você vai falar, pô, meu irmão, peraí, cara, peraí. Me pegou desprevenido, pô. Pagava 15, agora pulou para 120. Eu preciso construir esse hospital. Essa é a primeira opção. Agora, olha a segunda opção. O Estado veio pra você e fala assim, cara, você viu lá, né, a questão do hospital? Vou ter que construir, não tem jeito. Aí você, meu Deus, lá vem mexer no meu bolso. Fala, não, não, fica tranquilo, fica tranquilo. Você vai continuar pagando os 15 que você já paga, tá? E como é que você vai construir o hospital? Não, eu vou fazer o seguinte. Sabe esse dinheiro que você paga os 15 aqui? Eu peguei, investi, criei uma empresa pública, chamada Caixa Econômica, por exemplo, e eu fiz alguns financiamentos, né, empréstimos consignados para servidores, e eles pagam juros absurdos aí, e aí eu vou ganhando lucro, 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 e eu consegui uma boa grana com essa atividade que eu desenvolvi, o suficiente para construir o hospital sem precisar tirar R$ 120 do seu bolso. Pode ficar pagando só os 15. Eu gerei riqueza com o próprio tributo que você enviou. Qual que você prefere, irmão? Você não prefere continuar pagando os 15 e o Estado trabalhar, né? O dinheiro que já tira do meu bolso, ele por si só, e gerar riqueza, fazer dinheiro, gerar dinheiro? Entenderam agora porque que muitas vezes o Estado ele tem que intervir no domínio econômico, ele tem que entrar numa área ali e ele tem que atuar para ganhar dinheiro, porque quanto mais dinheiro ele ganhar, né, mais recurso eu tenho para saúde e educação. Professor, mas não é assim que acontece. Não é assim que acontece, por quê? Porque isso aqui funciona, mas tem um carinha aqui, mãozinho de macaco, que a gente chama na polícia, tá? Que vai lá e pega esse lucrinho que era para construir o hospital e bota no bolso. Esse é o problema. A corrupção é o que lasca esse país, tá? Mas a ideia é essa. A ideia é essa. O Estado ele tem que produzir. Se tem uma área que ele pode entrar no mercado privado e concorrer com empresas particulares, não tem problema. Agora, cuidado, isso tem regras, tá? O que acontece? Quando o Estado ele vai atuar no domínio econômico, né? Vai montar uma empresa que vai concorrer com empresas privadas, ele não pode ter nenhum benefício que não seja estendido para a iniciativa privada, senão gera deslealdade comercial. Imagina o seguinte, a Caixa Econômica, por exemplo. A Caixa Econômica é uma empresa pública da União, você vai aprender comigo, com fins lucrativos, não é isso? Beleza. Ela é concorrente, por exemplo, do Itaú, que é um banco privado. Entenderam agora? Agora vem cá, eu não posso chegar para a Caixa Econômica, por exemplo, e falar assim, tu não é
Tu não é empresa pública? Sim. Então tu não é administração pública? Sou. Então você não vai precisar pagar tributo nenhum, tá? Você não vai precisar pagar IPVA, você vai pagar IPTU. Vou te dar um bocado de benefício porque você é da casa, você é administração pública. Se eu fizer isso, a Caixa Econômica vai ter menos gastos do que o Itaú, porque o Itaú vai ter que continuar pagando tributo porque ele é uma empresa privada. Se a Caixa Econômica tem esses benefícios, ela gasta muito menos do que o Itaú. Então ela conseguiria oferecer um produto muito mais barato, porque ela não tem tanto gasto. A Caixa iria oferecer um produto com preço que o Itaú nunca conseguiria oferecer. Por quê? Porque o gasto dele é muito maior, ele tem que pagar tributo. Por isso que todos os benefícios que a administração pública tiver, tá? Quando estiver atuando no domínio econômico, no mercado, concorrendo com a iniciativa privada, todo o benefício que ela tiver tem que ser estendido para a iniciativa privada para não gerar desigualdade comercial. Todos entenderam? Tranquilo até aqui? Mas aqui é uma forma de intervenção administrativa, intervenção da administração pública no mercado, né? Nas atividades econômicas de natureza privada, ok? Beleza? Tranquilo até aqui? Beleza. Mais uma forma de intervenção é a intervenção na propriedade privada. Olha que interessante. Agora não é que a administração pública ela vai se meter, tá, no aspecto econômico, mas a administração pública muitas vezes ela se mete, né, na propriedade privada. Porque olha só, sua casa, por exemplo. Vamos imaginar o seguinte: trabalhei a vida inteira, aposentei e realizei um sonho. Comprei uma chacrinha bem arrumadinha e, cara, eu trabalho ali, tô sossegado, não quero mais nada da vida. Tô com 70 anos, tranquilo. Arrumei minha chacrinha todinha, cara. Acordo 5 horas da manhã, fico sempre mexendo com alguma coisa. Eu amo meu pedacinho de terra. Chega lá, a administração pública fala: poxa, cara, que linda essa chácara. Eu falei: pois é. Fala: seu Zé, deixa eu te falar. Você não quer vender esse trem aí, não? Fala: rapaz, deixa eu te falar um negócio pra você. Vai embora daqui. Pode botar aqui 50 milhões, filho. Eu não vendo. Tô no final da vida, rapaz. Eu gosto disso aqui, eu amo esse pedacinho de terra que eu criei. Não vendo isso aqui não tem preço pra mim. Seu Zé, mas tem um problema. A sua chácara, ela fica do lado da rodovia, né? Fala: sim, comprei exatamente por isso, filho. Aí qualquer coisa, acontecer alguma coisa, eu já tô velho, né? Minha mulher pega a estradinha aqui e me leva pro hospital. Pois é, seu Zé, mas nós vamos ter que duplicar essa rodovia, porque tá tendo muito acidente. Ela é mão única. Vamos ter que duplicar. Seu Zé, ao duplicar, sua chácara tá no meio. Nós vamos ter que derrubar essa chácara aqui todinha e asfalto. Rapaz, não sai daqui e fala: seu Zé, não é escolha sua. Nós vamos ter que desapropriar. Nós vamos pagar o senhor em dinheiro, valor de mercado, valor justo, previamente, mas não é que o senhor tem uma escolha, tá? Existe uma coisa no direito administrativo, seu Zé, chamado supremacia do interesse público sobre o privado. Eu sei que o senhor tem interesse de ficar com a sua chácara, mas a sociedade vai ser beneficiada com a construção dessa estrada. E entre o seu interesse de ficar com a chácara e o interesse da coletividade de ter uma estrada duplicada, mais segura, prevalece supremacia, prevalece o interesse público sobre o privado. Esse é um dos princípios basilares do direito administrativo. E é isso que embaseia aqui o que a gente chama de desapropriação, seu Zé. Infelizmente, adeus chacrinha. Compra em outro lugar, começa do zero. E é isso, senhores. É isso. Acabou, não tem o que fazer, tá? Outro exemplo, tombamento, tá? Você vai lá, comprou uma casinha tal, do lado lá, Lusiânia é um município do estado de Goiás. E na praça lá tem uma igreja, cara, que é centenária, tá? Ela tá do mesmo jeitinho ali que era na época dos escravos, etc. Tem umas casinhas ali em volta que caem aos pedaços, cara. Você comprou uma casa no centro da cidade. Casinha caindo aos pedaços, que sentido? Casa antiga mesmo, da época da escravidão. Você comprou a casinha. Uai, comprei a propriedade privada minha. Sim, tudo bem. Vou derrubar e vou construir aqui uma mansão linda. Não, filho, não vai. Por quê? Porque essa casa está tombada, ou seja, não pode alterar as características dela, porque ela é um patrimônio cultural. Ela não é só uma propriedade sua, ela é um patrimônio cultural do município, tá? Ela representa ali, ela está intacta do jeito que era 200 anos atrás. Então, assim, isso é cultural pra gente, tá? É um patrimônio nosso. Então, você não vai poder. Tá tombado. E aí, não fica com ela do jeito que tá. Entenderam? Então, muitas vezes, a administração pública ela vai intervir na propriedade privada, tá? Isso é mais um exemplo de intervenção administrativa, que também é função, né,
função da administração pública. Beleza até aqui? Agora, só para a gente finalizar, você concorda comigo que para poder realizar todas essas atividades que eu te falei, porque eu falei o quê? As funções administrativas, ou seja, para que serve a administração pública, quais são as funções que a administração pública irá exercer, não é só serviço público. Eu tenho serviço público, eu tenho fomento, eu tenho poder de polícia e eu tenho intervenção administrativa. Beleza? São essas as funções. Só que você concorda comigo que para poder exercer essas funções, eu preciso conseguir ter competência para realizar algumas atividades? Porque sem essas atividades, que eu vou chamar de atividades meio, ou seja, por que atividade meio? Sem essas atividades que eu vou te falar agora, eu não consigo prestar um serviço público, realizar o fomento, eu não consigo exercer o poder de polícia, eu não consigo realizar a intervenção administrativa. E quais são essas atividades que são fundamentais para que a administração pública consiga, né, realizar suas atividades, né, principais, né, as suas funções, né, as suas atividades fins, né, funções principais, que são o quê? Essas 4. Serviço público, fomento, poder de polícia e intervenção administrativa. Quais são essas atividades meio? Vamos lá. Olha aqui exemplos. Composição, manutenção e aparelhamento material e humano. Eu preciso o quê, senhores? Eu preciso ter concurso público, eu preciso ter cadeira, mesa, prédio para acomodar os servidores para que, com isso, diante do aparelhamento, eu consigo aí sim prestar um serviço público. Como é que eu vou prestar um serviço público para você se eu não tenho os agentes públicos, se eu não fiz concurso, se eu não tenho uma cadeira, uma mesa para o cara sentar e te atender? Entenderam? Outro exemplo. Outra atividade meio. Edição de atos normativos secundários, tá? A gente vai aprofundar em direito constitucional. Aqui eu tenho decretos regulamentares, tá? A administração pública ela vai estabelecer algumas regrinhas sem contrariar a lei, tá? Sem contrariar a lei, mas tem que regulamentar. Senhores, como é que eu vou exercer o poder de polícia num município pequeno, município do interior, que o costume local é as pessoas, 9 horas da noite, tá todo mundo dormindo, né? É o costume, cidadezinha pequenininha do interior. Como é que eu vou conseguir exercer o poder de polícia se eu não conseguir estabelecer uma regrinha naquele local, através de um decreto, que o comércio tem que fechar até as 20 horas? Como é que eu vou conseguir fazer isso se eu não tiver um decreto estabelecendo que barzinho não pode passar, né, das 22 horas, o funcionamento? Porque isso aqui tem que ser local, senhores. Como é que eu vou, se eu criar essa regra aqui de decreto, através de um decreto, que os barzinhos tem que fechar 10 horas em São Paulo, filho, lascou, pô, vai ficar doido lá, porque São Paulo não dorme, não é isso? Então, levando em consideração cada local, eu vou limitar interesses em nome da coletividade, mas levando em consideração a cultura, os costumes do local, né? Se eu não puder, administração pública, através de um decreto, criar essas regrinhas, eu não consigo exercer o poder de polícia. Entenderam agora? Entenderam agora? E outra situação, tá? É o quê? Decisões administrativas que solucionam conflitos sem força de definitividade, tá? Que é através de processo administrativo, né? Senhores, vamos imaginar que eu realizei uma intervenção administrativa. Para poder intervir na sua propriedade privada, etc., tu tem que ter ali um processo administrativo, eu tenho que tomar uma decisão administrativa. Decisão administrativa é aquela tomada pela administração pública, não é pelo Poder Judiciário, tá? Então, assim, olha, nós analisamos e, seu João, desculpa, seu Zé, né? Seu Zé, desculpa, não adianta. Vai ter que sair da chácara. Tem que ser essa. Não tem outra opção. Tomamos essa decisão administrativa. Se o senhor quiser buscar o Poder Judiciário lá para recorrer, beleza, fica à vontade. Mas nós, para que eu consiga intervir, né, realizar a intervenção administrativa, eu tenho que ter poder de decisão. Entenderam? Então, senhores, é só isso, tá? Você tem que saber que essas atividades que eu falei aqui, elas são fundamentais para que eu consiga efetivamente realizar as atividades que são a finalidade mesmo da administração pública. Serviço público, fomento,
poder de polícia, intervenção administrativa. Tranquilo até aqui? Calma que eu sei que parece confuso, sua essa aula foi pesada. Não, calma. Eu fiz você entender. Agora eu vou te mostrar como cair em prova e você vai ver que você não precisa decorar. Olha aqui, vem cá. A doutrina administrativista aponta a existência de uma diferença entre função de governo e função administrativa. Realmente, função de governo mais teórica, estabelece metas, é um engenheiro. Função administrativa, executar. Não é isso? É o pedreiro. Botar a mão na massa e aplicar o que ficou no plano teórico aqui do governo. Tá. Diante dessa diferenciação, analise as afirmativas a seguir. Vem cá. As funções de governo, mente, planejamento, né, função política, né, estão mais próximas ao objeto do direito constitucional, enquanto que a função administrativa, que é colocar a mão na massa e executar o que foi planejado, é objeto do direito administrativo. Certo ou errado? Certo, não foi isso que eu te ensinei? Tanto é que o conceito restrito de administração pública se baseia nisso. Esse negócio de governo, esse negócio de função de governo, deixa mais para o direito constitucional. Vamos se preocupar com o quê? Com a função administrativa, porque a administração pública mesmo, ela é composta por quem põe a mão na massa e executa. Esse negócio do teórico, de quem direciona, deixa para o direito constitucional, não foi isso que eu te ensinei? Tá certo, tá? Vamos lá, segunda alternativazinha aqui, ó. A função de governo tem como um de seus objetivos estabelecer diretrizes, né? Políticas, diretrizes é o quê? Caminho, né, a ser seguido. Enquanto que a função administrativa se volta para a tarefa de executar essas diretrizes, esse caminho. Perfeito. Certo, senhores, é isso mesmo, não foi isso que a gente aprendeu? A expressão administração pública, quando tomada em sentido amplo, engloba o quê? Tanto funções administrativas como funções de governo. Não é isso? Senhores, em sentido amplo, é isso mesmo. Eu vou considerar como administração pública o quê? Órgãos governamentais, órgãos administrativos, os governamentais exercem função política e os administrativos função, né, administrativa de executar. Esse é o sentido amplo, tá certo? Engloba as duas. O restrito, ele tira isso aqui, né? Ele tira órgãos governamentais e funções políticas, tira o restrito, tira e considera como administração pública os órgãos administrativos que exercem a função administrativa, quem põe a mão na massa. Foi isso que a gente aprendeu? Então, o sentido amplo é esse mesmo. Não é o que a gente adota, mas é esse. Então, as três estão certas? Sim, então alternativa, ó, se todas as afirmativas estiverem corretas, letra A. Tranquilo até aqui? Vamos para a próxima. Olha aqui, ó. Com relação ao sentido da expressão administração pública, analise as afirmativas a seguir. Vamos lá. Administração pública, em sentido formal. Opa! Formal vem de forma. Quem forma a administração pública? Então é a mesma coisa do subjetivo ou orgânico, lembra? Está preocupado com quem? A administração pública em sentido formal relaciona-se à pessoa, ou seja, quem que executa a atividade da administração. Certo? Sentido formal é isso mesmo, está preocupado em quem, certo? Administração pública em sentido material. Opa, material vem de conteúdo. Conteúdo é o quê? É o que você faz, não é isso? Não é quem você é, é o que você faz. Então material é a mesma coisa que o quê? Que objetivo. Que é a mesma coisa que o funcional, com a função que você exerce, que você desenvolve. A administração pública em sentido material relaciona-se à atividade administrativa desempenhada pelo Estado. A atividade, ele está mais preocupado com a atividade, com a função, com o que faz, certo? Então, 1 certo, 2 certo. 3. Administração pública, em sentido subjetivo, sujeito, quem? Relaciona-se às pessoas jurídicas que executam, né, a administração pública. Em sentido objetivo, o subjetivo está certo, a primeira parte está certo. O subjetivo está preocupado com as pessoas que executam. Quem executa? Em sentido objetivo, aí já mudou. O objetivo já é o qual? Já é o funcional, material, estou preocupado com a atividade. Em sentido objetivo, está preocupado com o quê? Com as
atividades de execução desempenhadas. Certo, certo. O 3 também está certo, fez exatamente a classificação da Zanella de Pietro. Não é isso? Não é isso? Aí eu lhe pergunto, qual que a gente adota? Nós conceituamos a administração pública sobre o foco restrito, né? Também chamado de estrito, sob o aspecto que? Subjetivo. Agora, cuidado, que ele troca os nomes. Você tem que saber todos. Subjetivo é a mesma coisa do que? Sujeito, sujeito. Formal. Formal é quem forma, mesma coisa. Também chamado de orgânico. Tem que lembrar dos três. Nessa questão aqui ela trocou só para você ver. Você tem que conhecer os três, tá? Beleza? Então, letra E, todas as afirmativas estão corretas. Tranquilo até aqui? Olha essa daqui, senhores. Administração pública em sentido subjetivo para... Subjetivo, ela quer saber o quê? Sujeito. Ou seja, quem? A administração pública em sentido subjetivo designa a natureza da atividade exercida pelos órgãos e agentes públicos incumbidos de exercer a função administrativa. No sentido subjetivo, eu estou preocupado, eu vou designar, eu vou utilizar o critério da natureza da atividade. Eu quero saber a atividade. Não, não. Eu quero saber o quê? Quem? Pessoas. Quem integra? Quem compõe? Por isso que é subjetivo, também chamado de formal, também chamado de orgânico. Errado. Não é subjetivo atividade, tá? Atividade é objetivo. Tranquilo, senhores? Senhores, atenção, tá? Finalizamos aqui, tá ok? O nosso bloco. E no próximo bloco nós vamos começar a trabalhar as entidades paraestatais. E deixa eu te falar uma coisa. Esse tema, ele era cobrado mais em alguns concursos específicos. Senado caía, sempre caiu e tal. Mas, por exemplo, a maioria dos concursos não aprofundava tanto. Isso mudou, tá? De um tempo para cá, eu notei que o estudo sobre as entidades paraestatais, que você vai aprender comigo a partir do próximo bloco, vem caindo em prova, e é o tipo de questão que o concorrente ele não estuda, ele pula, ele acha chato, e é super interessante, tá? Você vai aprender comigo. E chega na prova ele erra. São questões que chegam a ter 90% de erros nos exames, tá? Nos concursos públicos, nas provas. Então, o que nós vamos fazer? Nós somos diferenciados. Nós vamos estudar o tema que o teu concorrente vai errar, e você vai acertar, e a sua colocação vai lá para cima, tá ok? Aguardo você no próximo bloco, com a primeira aula sobre entidades paraestatais. Fique com Deus, até o próximo bloco.